Muitos cristãos estão há anos dentro da igreja, possuem convicções claras a respeito do Evangelho, são até estudiosos da Bíblia, mas ainda assim permanecem imaturos emocionalmente e espiritualmente. E porque depois de tantos anos convertidos e experientes na fé, existem irmãos que agem como se fossem crianças, que se alimentam do leite materno quando já deveriam se alimentar de comidas sólidas, como menciona 1 Coríntios capítulo 3. Um dos sinais importantes que deve estar em evidência na vida do cristão saudável é o amadurecimento. Mas, infelizmente, vemos que alguns irmãos na fé vivem uma regressão. De recém-convertidos, desejosos por Deus, tornam-se, com o passar dos anos, pessoas mais ranzinzas, problemáticas e difíceis. Medo, insegurança, ansiedade, culpa e abandono são alguns dos temas que são tratados no livro Pensamentos Transformados e Emoções Redimidas. Esse livro, escrito pelo autor e pastor Ricardo Barbosa de Souza, é um livro pequeno, mas apesar de pequeno, foi uma leitura transformadora e confrontadora para mim. Eu percebi que as minhas emoções, o meu passado, as minhas experiências dolorosas ganham um novo sentido a partir de um pensamento transformado. Então eu te convido para ficar até o final do vídeo, porque muito provavelmente você vai notar que essa leitura também é para você. Oi, meu nome é Gisele, seja muito bem-vindo ao meu canal. Espero que esteja tudo bem do lado daí. Hoje nós vamos conversar sobre o livro Pensamentos Transformados e Emoções Redimidas. Esse livro é necessário para qualquer cristão que deseja crescer espiritualmente. Não se trata apenas de um público que reconhece que tem emoções adoecidas, mas para qualquer cristão que deseja o amadurecimento. Além disso, todos nós podemos nos desestabilizar pelas circunstâncias. Afinal de contas, somos vulneráveis aos perigos, sofrimentos, desemprego, doenças, enfim, a qualquer tipo de adversidade. O autor não ignora o fato de que traumas e marcas na infância têm grande influência na maneira como nós reagimos emocionalmente. Mas nós não temos como apagar o passado e também não temos como ter controle sobre o que acontece em nossa volta. E chega uma certa fase da vida que nós nos tornamos responsáveis pelas nossas reações, pelas nossas escolhas. Apesar de nós não podermos mudar a nossa situação, nós podemos mudar a nossa reação. Esse livro nos convida a sairmos da posição de vítimas, reféns do passado, para nos tornarmos agentes responsáveis. Eu sei que essa mudança de posição não é nada confortável. Culpabilizar terceiros pelo que fazemos é muito mais fácil. Não exige mudança, porém é autodestrutivo. Agora precisamos tomar cuidado com essa vitimização, porque em todos os lugares enfiam goela abaixo de que nós somos vítimas de algo. A escola, a mídia, certas ideologias que possuem discursos prontos nos dizem que somos pobres coitados. Se não vítimas, também podemos ser taxados de um outro extremo, opressores. Mesmo não tendo oprimido ninguém, mas apenas pelo fato de não fazer parte de uma minoria. Vivemos em um mundo extremista, e se nós não tomarmos cuidado, as nossas emoções também assim serão, porque os pensamentos moldam os sentimentos. Acredito que fazer terapia é uma ferramenta maravilhosa, capaz de ajudar no amadurecimento emocional, na superação de traumas. Mas o foco desse livro é cavucar o coração a partir do Evangelho. É questionar se estamos progredindo na fé, se estamos amadurecendo no Senhor ou se nós estamos regredindo. Algo que me chamou a atenção nesse livro foi o questionamento do autor a respeito de como ou por que as pessoas reagem de formas diferentes diante das mesmas circunstâncias ruins. A maneira como cada um olha, percebe e julga uma determinada situação vai determinar como uma pessoa reagirá. Ou seja, o problema não é a circunstância externa, não é o mundo externo, mas é o nosso mundo interno. Trata-se da nossa cosmovisão. E como nós mudamos o nosso mundo interno?
a partir dos pensamentos. São eles que moldam, que influenciam os nossos sentimentos, as nossas emoções. Do que nós estamos enchendo a nossa mente? O que estamos consumindo e alimentando os nossos pensamentos? Quais são as convicções que estão sendo formadas, as conversas que nós estamos tendo? O que mais tem ocupado a minha mente? Se os nossos pensamentos não são transformados pelo Evangelho, as nossas emoções não serão redimidas. O autor norteará esse livro a partir de 4 perguntas que foram feitas pelo apóstolo Paulo na sua carta dirigida aos cristãos de Roma. A primeira pergunta é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Como confiar nesse versículo quando muita coisa vem contra nós? O sentido desse texto não é dizer que nós somos imunes ao sofrimento porque Deus está a nosso favor. Não. Justamente porque o Senhor é por nós, Ele faz com que todos os acontecimentos em minha vida cooperem para o meu bem. Ah, mas não está vindo nenhum bem na minha vida, só tragédia, calamidade. Como faz para confiar nesse versículo quando as minhas circunstâncias não são favoráveis? Por isso que é importante estudar a Bíblia e o seu contexto, não pegar versículos isolados e se equivocar quanto ao que Deus está falando. Então, que bem é esse que está ao nosso favor? Esse bem é o se conformar com a imagem de Jesus. Todas as coisas cooperam para que sejamos lapidados e parecidos com Cristo. Esse é o nosso maior bem. Esse bem não é a calmaria, não é a tranquilidade externa, não é uma vida sem problemas. Na verdade, as lutas, as batalhas e os sofrimentos nos forjam, trabalham no nosso caráter. Paulo ainda descreve as nossas batalhas como leves e momentâneas. Nenhum homem ou mulher de Deus descritos na Bíblia viveram essa calmaria toda que a gente deseja. Todos eles, apesar de amados e cuidados pelo Senhor, passaram por dificuldades, passaram pelo sofrimento. Nós temos aí Ana, Davi, Moisés, Sara, Daniel, José, e por aí vai. A verdade é que ninguém amadurece sem passar por desafios e dificuldades. Lembrar-se de que Deus é por você, que Ele opera em seu favor e que a sua história está nas mãos do Todo-Poderoso deve te fazer encarar a vida com mais confiança, independente do que você esteja passando. A segunda pergunta é: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Já parou para pensar que nós vivemos em abundância por causa de Cristo? Sim, nós vivemos em abundância, mesmo estando inseridos em um país que há tanta desigualdade. Paulo foi encarcerado, isolado, perseguido e torturado, mas ainda assim ele chegou a dizer que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Em Filipenses capítulo 4, verso 18, Paulo diz: recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. A sua plena realização vinha de Cristo, porque Deus entregou o seu bem mais precioso em favor de Paulo, em meu favor, em seu favor, que foi o seu Filho amado. Portanto, será que o Senhor não nos dará todas as coisas que sejam necessárias para crescermos e vivermos em comunhão com Ele? Veja que não se trata do Senhor me dar tudo aquilo que eu quero, mas dele me dar tudo aquilo que é necessário para o meu bem espiritual. Na realidade, nós não temos nada do que reclamar. O Senhor nos deu o mais importante, que foi Cristo. E ainda assim, Ele continua a nos abençoar de várias formas, de várias maneiras. A sua bondade e a sua misericórdia nos perseguem. Quando pensamos e acreditamos no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, e em Romanos 8,32, nós somos capazes de olhar para as aflições e dizer com convicção de que nós vivemos em abundância por causa de Cristo Jesus, de que nós não temos falta de nada, porque Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Terceira pergunta: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Não dá para evitar os julgamentos, as condenações e as acusações que nós vamos sofrer.
Se aconteceu com Jesus, que foi perfeito em tudo, por que não haveria de acontecer conosco? Os julgamentos e as acusações não possuem a palavra final, não são eles que definem quem somos. Além disso, as percepções e as interpretações das pessoas a nosso respeito estão maculadas pelo pecado. Ou seja, ninguém é capaz de fazer um julgamento plenamente justo. Mas ainda assim, precisamos uns dos outros. Precisamos aprender a usar um filtro na nossa mente, saber ouvir, reter o que é bom, nos arrependermos daquilo que fizemos errado e também desconsiderar tudo aquilo que for ruim, que for falso, que for mentira. Se não dar para evitar os julgamentos, nós não devemos temê-los. Sejam julgamentos externalizados, sejam julgamentos internalizados. A gente não tem controle. Afinal de contas, já fomos julgados e absolvidos por Cristo. Se tem alguém que tem o direito de nos julgar, é Deus. Mas Ele nos declarou inocentes. Ricardo Barbosa vai dizer que a palavra final sobre quem somos é sempre de Deus. Então, o problema não é o julgamento, mas a maneira como nós reagimos a ele. Cristo foi julgado e condenado à morte, mas ele tinha a plena certeza de que ele era o Filho amado, em quem o Pai tinha profundo prazer. Quarta pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? É comum na caminhada cristã sentirmos dúvidas a respeito se Deus nos ama de fato. Mas a palavra do Senhor diz que Deus é amor. Logo, Ele não sente amor, Ele é. Se nós duvidarmos do seu amor, nós estaremos duvidando da sua própria natureza. Quem nos separará do amor de Cristo? Ou seja, quem ou o que pode fazer com que Deus deixe de ser Deus? Nada, nem ninguém pode fazer com que o Senhor deixe de ser quem Ele é. As lutas e os sofrimentos não têm o poder de fazer com que Deus deixe de ser amor, deixe de nos amar. Amor não diz respeito a sentimentos, do contrário seria algo volátil e instável. O amor é muito mais profundo. Jesus, por exemplo, não procurou o seu próprio bem. Ele se entregou, deu a si mesmo para um povo que era seu inimigo. Ele amou um povo que nunca conseguiu e que nunca vai conseguir correspondê-lo plenamente. Por que ele fez isso? Porque ele é amor, faz parte do seu ser. Ele não pode ser outra coisa. Quem pode nos separar do amor de Deus? Morte? Vida, anjos, demônios, suas lutas, seus problemas, nada pode mudar quem Ele é. O ser de Deus não muda pelas circunstâncias, nem pelo que fazemos ou deixamos de fazer. Eu fiz um apanhado geral sobre esse livro, o que eu falei não chega perto da profundidade dessa leitura. Mas em síntese, pensamentos transformados geram emoções saudáveis e amadurecidas, mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis. Convém dizer que a leitura desse livro não vai te fazer a pessoa mais amadurecida, não de forma instantânea. Na verdade, a santificação, processo que também envolve as nossas emoções, é por toda a vida, até Cristo voltar. É uma luta que exige a pregação do Evangelho todos os dias para nós mesmos e o agir do Espírito em nossa vida. Oro para que nos tornemos cristãos que se alimentam de comida sólida e que os nossos pensamentos estejam cheios do Evangelho, refletindo Filipenses 4:8. Caso tenha interesse nesse livro, vou deixar o link na descrição. Comprando por esse link, você ajuda o meu canal. Outra maneira que você pode me ajudar é dando like, compartilhando, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e comentando. Espero que esse vídeo tenha sido útil e abençoador. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima leitura.